Romanos, capítulo 5. Aqui fala, irmãos, é um texto, né, um versículo que fala sobre justiça. Vamos ler o versículo, que está o versículo 18. Romanos, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato do quê? De justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Amém? Antes da gente falar a parte principal, esse aqui é aquele texto que, quando ele fala, por uma só ofensa veio o juízo e a condenação por todos os homens, eu creio que todo mundo já ouviu falar a respeito do pecado de Adão, né? Porque uma só ofensa, quer dizer, Adão pecou e todo ser humano pagou o quê? A conta. Acabou herdando nessa natureza pecaminosa. Mas se por um lado, uma só ofensa, um só pecado trouxe a condenação a todos os homens, aí é o que ele diz ainda no mesmo versículo, ele fala assim: assim também por um só ato do quê? De justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, também através de um ato do que? De justiça veio a graça, veio a salvação, a misericórdia sobre todos os homens. Veja que aqui não fala sobre os evangélicos, sobre um grupo só. João 3,16 diz: Deus amou quem? O mundo. Lá não diz Deus amou só os crentes. Apesar que os crentes, os evangélicos, acham que é só eles, né? Que é só eles. Aí tem preconceito com pessoas de outras religiões, não cumprimenta, nem chama de irmão, né? Porque se acha uma pessoa exclusiva. Nós já aprendemos aqui que Deus não é exclusivo dos evangélicos. Deus não é evangélico. Ele é de todos. Amém? Então, por um só ato de justiça, veio a salvação. Então, quando o Novo Testamento fala a respeito de justiça, aquilo que falamos anteriormente, então não está falando sobre vingança. Não está falando de que, olha, Deus vai fazer justiça na minha vida, estou orando para Deus fazer justiça, e todos os meus adversários, eles vão sofrer. Não é isso. Até porque nós não podemos querer o mal de ninguém. Nós não queremos, ainda que alguém queira o nosso mal, ainda que alguém um dia fez o mal para a gente, nós não podemos pagar na mesma moeda. Nós não podemos orar: Senhor, faz justiça na minha vida. Fulano, vai acontecer isso com ele. Que a gente já viu. Eu já vi muitos crentes falarem isso, né? Oh, a mão de Deus vai pesar e fulano vai sofrer por causa disso. Não, isso não é a justiça de Deus. Amém? O que é a justiça de Deus? É o que ele mesmo está falando. Um só ato de justiça. Esse ato foi feito aonde, irmãos? Na cruz do Calvário. Se fala muito em ato profético. Quem já ouviu falar essa palavra? Se fala muito nas igrejas. É um ato profético. Eles usam os rituais que eles fazem, né? Eles falam: não, isso aqui não é um ritual, não é nada místico. É um ato profético. Na verdade, é uma desculpa para fazer o ritual. Aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês não vão ver aqui, eu fazendo aqui, eu colocando uma piscina aqui e falar: olha pessoal, você vai trazer o teu pedido de oração e nós vamos dar 7 mergulhos, porque isso aqui é um ato profético, assim como aconteceu com Naamã, vai acontecer com você, Deus vai te curar. Não, eu não vou fazer isso. Posso pegar esse texto do Velho Testamento e colocar como um exemplo hoje, como um mandamento. Isso não tem base para nós hoje que vivemos na graça de Deus, no Evangelho. Jesus nunca disse isso. E o que Naamã viveu lá atrás foi uma experiência dele. É igual também, que eu não citei ainda aqui, a experiência de Josué. Qual foi a maior experiência de Josué? Ele deu a volta onde? Nas muralhas de Jericó. E elas o quê? Caíram.
Não é porque Josué deu tantas voltas na muralha de Jericó e ela caiu, que agora nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, pessoal, vamos ficar rodeando aqui a igreja, um lugar que a muralha vai cair. Isso foi uma experiência que o Josué teve. Isso não é mandamento para hoje. Mas eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas que fazem essas coisas hoje, esses rituais, eles dizem que é o quê? Ato profético, que não tem nada a ver com ato verdadeiro. Se existe um ato profético, ele já foi feito. Um único, que foi qual? O ato de Cristo na cruz, de uma vez por todas. E se a gente fizer algum ritual dizendo que é ato profético, a gente está querendo anular desprezar aquele que já foi feito. Por isso nós não temos que fazer ritual. Por isso nós não temos que fazer coisas que o Evangelho não ensina. Amém? Então, a justiça que o Novo Testamento fala é a justiça que já foi feita na cruz. Por isso nós hoje somos justificados pela fé. Eu sou justificado não pela minha justiça própria, porque eu sou falho. Então, eu creio que eu estou justificado, mas pelo ato dele na cruz. A mesma coisa você. Então, quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre justiça, então está falando da justiça que foi feita na cruz. Hoje nós fomos justificados. Não importa, não, a tua situação. É o que a Bíblia é o que o Evangelho ensina. Quando eu falo a Bíblia, eu estou falando do Evangelho, amém? É o que o Evangelho ensina. Você já foi justificado por um único ato na cruz. Quem crê nisso? Quem aceita isso? Quem toma posse disso? Porque se você não crê, você vai querer fazer outro ato. Aí eu vou fazer aqui um jejum, uma consagração para mim ser curado ou acontecer tal coisa. Mas Jesus não disse isso. Como um ato que vai me beneficiar. Como uma obra que vai trazer um benefício da minha vida. Isso não tem base no Evangelho. Porque um único ato de justiça nos justificou. Ah, pastor, mas aí, então, só trouxe a justiça no que diz respeito à salvação da alma. Não. Cura, libertação. Por isso que o profeta Isaías, lá atrás, já dizia, em Isaías 53, pelas suas feridas, o que ele diz lá? Fomos sarados. Não diz que se a gente fizer alguma coisa a mais, aí você vai ser curado. Você já viu alguma vez as pessoas que se aproximavam de Jesus doente ou precisando de libertação, Jesus falar para eles assim, ó, faça uma campanha de 7 dias de jejum, aí depois eu vou te curar. Tem alguma parte na Bíblia isso? Sim ou não? Não. Jesus curava quando? Na hora. Você viu alguma vez alguém chegar pedindo socorro para Jesus e ele tirar do manto um envelope e falar, ó, se você der tal oferta, você vai ser curado. Tem isso? Não tem. Jesus curava e dizia o quê? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então, irmãos, nós temos que crer nesse ato de justiça. A justiça já foi feita por nós. O que nós temos que fazer, pastor? Crer. Crer, acreditar, assumir e confessar. Pelas feridas de Cristo eu já fui sarado. Foi para a liberdade que Cristo já me libertou. Momento de opressão, de qualquer aflição na alma, lembre que você já foi livre, você já está livre, você já foi liberto. Amém? A partir do momento que a pessoa assume isso, ela se sente livre na hora. Então não é um ritual que nós vamos fazer, nós não temos que acreditar nessas crendices, porque esses rituais, essas coisas, não é fé, é crendice. Há uma diferença entre fé e crendice. Crendice é se apegar em um objeto, é se apegar num ritual, isso é crendice. E as outras religiões também têm crendice. Tem religião que eles acreditam que se eles subirem uma escadaria de joelho, eles vão ser curados. O que é isso? É uma crendice. Pagar promessa, quem já ouviu falar?
pagar a promessa ou fazer uma promessa. Se subir, se andar de joelho numa escadaria e for curado, e aí vou fazer isso e aquilo. Então as religiões têm as suas crendices, mas a religião evangélica também tem as suas crendices. Ela deixa de lado o único ato de justiça e fica olhando para essas coisas, fica usando elementos que não têm base nenhuma no Evangelho de Jesus. E se esses elementos eram usados naquela época, era com base no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Por isso que Jesus disse, não se põe vinho novo, que é o Evangelho, em odres velhos. O Evangelho é o vinho novo que não pode estar misturado com coisa velha, antiga. Segundo Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez o quê? Novo. Era isso que Jesus falava para eles. Eis que vos dou um novo mandamento. Ele sempre dizia, vocês ouviram assim, né? Lá em Mateus 5, tem muito essa frase, ouvistes que foi dito, isso e aquilo. Aí Jesus vinha com um contraditório. Eu, porém, vos digo. Em outras palavras, não é mais desse jeito. A partir de agora é desse jeito. E quando Jesus ensinava essas coisas, ele veio trazendo um ensinamento que transforma o coração. Você pode ver que a religião, ela trata de comportamento. Não toqueis, não useis, não faz isso é pecado. O Evangelho trata do coração. O Evangelho trata da transformação interior. A religião está preocupada com regras. A religião está preocupada em colocar limites. A religião está preocupada em colocar coisas que nos atrapalham, achando que isso vai ajudar, mas na verdade só nos prende. O Evangelho é o contrário, o Evangelho transforma o coração. A gente aprende que tem coisas que não cabem mais a nós, não convém mais a nós. Não foi porque alguém falou, é proibido fazer isso. Quer dizer, o próprio Espírito Santo nos convence. Como o apóstolo Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Convém. Eu passo a julgar, eu passo a ter esse discernimento. Mas sem sair aqui da palavra justiça, então a Bíblia fala sobre justiça. O Novo Testamento, quando fala de justiça, então o que é a justiça? É a justiça que foi feita na cruz. Amém? Mas também o Novo Testamento fala de injustiça. O contrário de justiça é o quê? Injustiça. Veja aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18. Contrário, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que fazem o quê? Que detêm. O que é deter? É pegar. Que pegam a verdade em injustiça. Ou seja, transformam o que é verdade em injustiça. O que é a verdade, irmãos, hoje para nós? Olha aqui para mim. A verdade hoje só tem uma, é o Evangelho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade hoje é o Evangelho. Alguém pode dizer, é Jesus, sim. Mas é traduzido no Evangelho. Então, quando ele fala que eles pegaram a verdade e transformaram em injustiça, que é o contrário de justiça. O que é a justiça mesmo? É aquilo que foi feito na cruz. Justiça é a obra que Cristo fez na cruz por nós, nos justificando. Então, injustiça é querer viver o contrário disso. É justamente o que estamos falando, é querer viver de rituais, querer viver de sacrifício. Porque se a justiça foi o ato de Cristo na cruz, e eu achar que se eu fizer um jejum ou um ritual sagrado, eu serei abençoado, então isso se entende como injustiça. Porque a justiça é o que Cristo já fez na cruz. Quando eu quero fazer outra coisa diferente do que já foi feito, quando eu quero fazer algo a mais, então eu, sem perceber, eu estou vivendo a injustiça.
Porque eu estou deixando de lado a justiça que já foi feita, aquilo que Jesus já fez, e eu estou querendo me justificar, ser abençoado, porque eu fiz tal campanha, porque eu fiz um sacrifício, porque eu fiz o ritual, aí Deus me abençoou. Isso que é injustiça para Deus também. Claro que injustiça social, outros tipos de injustiça, mas essa que ele está falando é essa, porque quando ele fala, voltando para o versículo 18, volte para o versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, quer dizer, pecado, e injustiça dos homens que fazem o quê? Que detêm a verdade, que pegam a verdade do evangelho e transformam o quê? Em injustiça. Quando que alguém pega a verdade do evangelho, que é a justiça, e transforma em injustiça? Quando vive contrário ao que o evangelho ensina. Quando vive contra aquilo que o evangelho ensina. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por isso que essas pessoas que vivem na religião e estão vivendo contrário ao evangelho, elas estão correndo um risco. Quando elas fazem esses rituais, quando fazem essas campanhas mirabolantes, dizendo, olha, se você fizer, aí você vai ser abençoado. Mas a justiça já diz que o ato que ele fez na cruz, nós já fomos abençoados. Está escrito lá, você já viu, Efésios capítulo 1, versículo 3, bem rapidinho, abre aí, ó. Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fez o quê? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele vai abençoar ou ele já abençoa? Segundo o texto, ele já abençoa. Por quê? Porque o ato de justiça já foi feito na cruz. Eu não tenho que fazer nenhum ato de justiça. Eu não tenho que fazer nenhum ato. Porque se eu fizer um ato de justiça para eu ser abençoado, na verdade eu estarei fazendo um ato de injustiça. Você está entendendo? Tudo que eu tentar fazer para melhorar o que Cristo já fez, tudo que eu tentar fazer para acrescentar, eu estarei fazendo o quê? Injustiça. Então veja que injustiça não é só no que diz respeito a ser injusto com alguém, desonesto com alguém, ou injustiça social. Na visão de Deus, injustiça é tudo aquilo que é contra o que Cristo fez na cruz. Irmãos, não estamos aqui para falar mal de ninguém. Quantas igrejas estão praticando ato de injustiça? E eles não percebem. Muitos percebem, muitos sabem. Não são inocentes, não. Eles sabem que estão errados. Mas eles não querem largar. Eles encontraram a galinha dos ovos de ouro. Eles sabem que estão errados. Sabem que não estão pregando o evangelho. Sabem que os rituais não têm nada a ver com Cristo. Sabem que é lei. E o apóstolo Paulo diz que quem vive na lei está debaixo de maldição. Está lá em Gálatas 3. Eles sabem, tem muitos que sabem, mas eles não abandonam por quê? Porque é o que enriquece. Essa é a realidade. Então, vamos ficar, eu prefiro, você vê, eu como pastor, 30 anos, irmão, com Jesus e quase 30 anos pregando o evangelho, e muitas vezes eu vivi na ignorância. Se bem que muita coisa, quando eu estava na religião, minha esposa está aqui, sabe, meus familiares estão aqui, sabem, que muitas coisas eu não aceitava. Só que você vai indo, você vai no embalo. Muitas vezes você é forçado a fazer certas coisas. Mas dentro de mim sempre tinha aquilo. Não, tem alguma coisa errada. A gente vai questionando. E a gente vai perguntando. E quem está na religião não quer que a gente pergunte ou questione. Se você perguntar ou questionar, você é o quê? Rebelde. Não é assim? Você está se rebelando. Mas você lê o evangelho e você começa a entender. Você começa a se perguntar, mas para que isso? Para que esse ritual? Para que essa campanha? Para que isso? Então, é o próprio Deus tratando dentro do nosso coração, do teu coração, e dizendo que isso é injustiça. Esse incômodo que havia dentro de mim, talvez já esteve dentro de você, ou nunca esteve porque você não sabia. Esse incômodo que havia dentro de mim, era Deus falando, isso é ato de injustiça. Porque a justiça já foi feita.
Nós não temos que fazer a nossa própria justiça, irmãos. A justiça já foi feita, nós só temos que viver ela, assumir e ser feliz, confessando tudo que a justiça trouxe para a gente. Como diz aqui em Efésios 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já nos curou, já nos libertou, amém? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Campanha derrubando o gigante, quem já viu? Aí todo mundo passa na frente e vai tacando pedra. Parece brincadeira de criança. Quer dizer, uma coisa que aconteceu com Davi e Golias lá no passado, uma experiência única, se transformando num ritual hoje. Derrubando, você já viu essa campanha? Derrubando o gigante. Aí todo mundo tacando pedra. Toma cuidado para não acertar a pedra um do outro. Você vê cada coisa que dentro de você, mas para que isso? Onde é que Jesus fez? Onde Jesus mandou fazer? Não tem. Mas o que é isso? Você aprendeu agora. Ato do quê? De injustiça. Porque injustiça é o contrário de justiça. A justiça é a obra que já foi feita na cruz. Injustiça é querer fazer o contrário do que já foi feito. É querer eu me justificar através de rituais, de penitência, de sacrifício, de voto, de jejum. Eu vou fazer um jejum para Deus me curar. Jesus nunca pediu isso. Estou entendendo? Então, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: visto como, vamos ler juntos, visto como o seu divino poder, o que fez? Um dia, se Deus quiser e o diabo não atrapalhar, e você der uma oferta muito grande, aí ele vai dar tudo para você. É isso que está escrito aí? Não. Mas é o que muita gente vive e pensa, e muitos pastores pregam. Então ele diz o quê? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Amém? Mas isso só vem através do quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, enquanto a pessoa não conhece, irmão, vive de campanha, vive de ritual. Pode ver, começa uma campanha, termina a campanha. Agora eu vou ter uma folga de 6 meses. Não, semana que vem começa outra campanha. Não para. Por quê? É isso que move a religião. Mas não adianta as pessoas se iludir. A campanha acabou, vai começar outra. Começa o ano com campanha, termina com campanha. Eu fiz aquela, mas aquela que eu fiz não deu certo, eu tenho que fazer de novo. E o ato de justiça é deixado de lado. O que Jesus fez na cruz, ninguém liga mais. Porque querem fazer os seus próprios atos de justiça. Que para Deus isso se transforma em injustiça. Então, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Amém? Por isso que Jesus fala em Mateus 7, para finalizar. Mateus capítulo 7, vamos lá. Esse versículo aqui, vamos ler o 21, 22 e 23. Irmãos, esse é um daqueles textos que já pôs medo em muita gente. E é usado pela religião para pôr medo. Porque Jesus diz assim no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? Versículo 23, Jesus disse, então lhes direi abertamente, o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade é justiça. Equidade é justiça. Então, iniquidade é o quê? É injustiça. Jesus não está falando para qualquer pessoa aqui. Apesar da religião usar isso para pôr medo nas pessoas, olha, cuidado para você naquele dia ouvir, não te conheço. Quantas vezes a gente ouve essa mensagem e a gente ficava preocupado, meu Deus, pensou Jesus falar para mim que não me conhece? Só que aqui tinha um endereço, Jesus estava falando para os líderes religiosos, depois você lê o contexto.
Por isso que no versículo anterior ele falou o quê? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então estava falando com quem? Líderes religiosos. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quer dizer, apesar deles fazerem tudo isso, mas eles praticavam o quê? Injustiça. Não só essa que nós estamos aprendendo agora, que é o contrário da justiça que já foi feita na cruz, mas também injustiça com o pobre, com o necessitado, com a injustiça social. Então, o versículo 23, Jesus disse, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês, vós que praticais iniquidade. Isso aqui estava falando, irmãos, para os religiosos, não foi para o pobre pecador. O pecador lá da parábola chegou dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, assumiu, porque eu sou o quê? Eu sou um pecador. Jesus disse, ele voltou para casa justificado. Então hoje eu entendo que ele não estava falando isso para qualquer pessoa, para um pobrezinho pecador que reconhece seus erros. Ele estava falando para os religiosos, líderes religiosos que praticam iniquidade, que praticam a injustiça, é injusto com o pobre, é injusto com o necessitado. Quando trata diferente, né, um membro de igreja trata melhor aquele que traz um dízimo muito alto. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o pobrezinho que não tem nada para dar, deixa para lá. Então tem muitos religiosos, líderes religiosos, que estão praticando iniquidade, profetizando no nome do Senhor, mas que Deus não mandou falar, não mandou fazer, fazendo coisas, dizendo, olha, Deus tocou no meu coração para fazer essa campanha, mas que Jesus não tocou no coração, não. A intenção é outra, é ganho, é lucro, é arrecadação, é segurar as pessoas na igreja. O que é isso? Iniquidade. É injustiça. Então fique tranquilo que ele não falou isso aqui para qualquer pessoa. Quando você agora ouvir essa mensagem, fique em paz. Porque muitas vezes a gente já ouviu isso, eu já ouvi isso, e eu ficava preocupado. Meu Deus, já pensou no grande dia ele falar, não, eu não te conheço. Jesus me conhece, ele te conhece. Quem crê nisso? Ele te conhece, ele conhece teu coração, ele mora em nós. Então isso aqui não é para qualquer pessoa, isso aqui é para líderes que vivem na injustiça. Injustiça de tratar mal as pessoas e injustiça de fazer coisas contrárias à justiça que já foi feita na cruz. Vamos ficar na justiça que já foi feita, amém? Nós não precisamos tentar fazer outra justiça, porque se a gente tentar fazer a nossa justiça, ela se transforma no quê? Em injustiça, iniquidade. E iniquidade também é pecado. Então vamos ficar com a justiça que já foi feita, amém? Diga graças a Deus.